12? Amém? Palavra maravilhosa que a nossa irmã Carol trouxe. Olha, a gente tem que realmente andar na palavra de Deus, né? Senão a gente cai em laço do nosso adversário mesmo. Olha, eu vou falar para os irmãos, eu nunca fui de beber, nunca fumei na minha vida. Mas quando eu conheci a Débora, começando a namorar, ela fumava. E não queria levar o cigarro de nenhum. Aí eu fui batizar na igreja, eu converti primeiro, né? E ela não queria se batizar de jeito nenhum, porque estava fumando. Eu falei, bom, você não vai se batizar? Então eu vou me batizar. Aí no dia do batismo, ela fez um propósito com Deus. Ela falou, eu quero me batizar junto com meu marido. E o Senhor vai me libertar na hora que eu descer nas águas do batismo. Irmãos, naquela hora ela foi liberta do cigarro. Nunca mais fumou. Nunca mais. No dia do batismo. Só que o quê? É porque eu vou dizer, desejos carnais, né? Ela disse que viu o vulto branco passar na janela da sala. Falei, misericórdia, está repreendido. Colocou um desejo dela de voltar a fumar de novo, Carol. Só que ela fazia com isso como um pote de bala de hortelã. Pô, não está lá, vai chutar a bola até ele. A gente tem que brigar com a carne, né? O espírito briga com a carne, a gente tem que estar sempre atento para a gente vencer a carne. Palavra maravilhosa, viu, Carol? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer uma pequena palavra dos irmãos que Deus tem colocado no nosso coração, para nós meditar aqui um pouquinho hoje, também. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 9. Lucas capítulo de número 11, versículo de número 9. Nós que está trazendo essa palavra, eu quero estar passando para os irmãos. Hoje, não é hoje o dia dos pastores, o dia do pastor foi ontem, né? Mas muitas igrejas, a maioria, comemorando hoje, por ser domingo. Então, a gente tem que sempre estar orando, né? E glorificando a Deus pela vida do nosso pastor. Eu falo nosso pastor porque ele é meu pastor também, o pastor Adelino, né? O pastor que ele sempre ali buscando a Deus em oração pelas igrejas, pela vida dos irmãos, das irmãs, né? Para Deus ficar fortalecendo, né, os irmãos na fé, né? E nós sabemos que a luta que o pastor Adelino passa é uma luta travada, né? Batalha espiritual. Todos os pastores, não só ele, mas todos os pastores passam a luta espiritual travada, né? Porque quando tem o chamado de Deus para ser pastor, o inimigo vem com tudo para cima, mas nós, como pastor, temos que abdicar muitas vezes daquilo que nós queremos, daquilo que nós temos proposto em conquistar, abdicar pela obra de Deus, né? Então, todos os pastores por aí estão tendo com esse pastor, irmão. Olha, só não passa fome pela misericórdia de Deus, mas não deixe de estar ali na igreja, orando, buscando a Deus pela vida dos irmãos, né? Então, por aí a gente tem uma noção do que é ser um pastor, aquele que ora, aquele que busca, aquele que visita, aquele que dá conselho, aquele que puxa a orelha quando precisa. Isso é o papel do pastor. E hoje é uma oração dentro do pastor, né? Então, que Deus abençoe o nosso pastor Adelino, que vocês sempre venham estar honrando o pastor Adelino, tá? De oração, sempre que estiver orando, lembra do pastor Adelino das suas orações, pede para Deus estar fortalecendo a vida dele, curando ele das enfermidades dele, né? Não fala que ele tinha, fala que ele tem, né? Que ele tem, que ele tinha, porque nós temos que ter isso no nosso coração. Quando a gente fala eu tenho, a gente está tomando posse. Aí eu tenho isso, eu tenho isso, não, eu tinha, não tenho mais. Aí aquilo vai sumindo. Se a gente tomar posse de doença, de dor, de enfermidade, aquilo vai continuar sendo. Mas se você começar a falar eu tinha, eu não tenho mais, você vai ver que aqui no tempo você não vai estar mais com aquele problema. Amém, meus amigos? Só para lembrar vocês, do dia do pastor, né? Eu acredito que vocês já sabiam, mas só para reforçar, tá bom? Lucas capítulo 11, versículo número 9. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Vamos meditar um pouquinho. E eu vos digo a vós, pede e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Amém? É um versículo pequeno, mas que nesse versículo tem pelo menos aqui 4 conselhos da parte do Senhor Jesus para cada um de nós. Isso aqui foi palavra que saiu da boca do nosso Senhor Jesus.
Não foi qualquer homem que falou, foi qualquer um que falou, saiu da boca dele o ensinamento. Ele estava aqui ensinando para o povo: olha, eu vos digo a vós. Jesus dizendo a vós, a multidão, e para nós que estamos aqui nos dias de hoje, né? Batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, né? Então são um ensinamento e também uma prova de a gente obedeça a isso que ele diz. Quando nós começamos a obedecer isso que está escrito, que saiu da boca dele, automaticamente nós vamos conseguir conquistar tudo aquilo que nós estamos pedindo, tudo aquilo que nós estamos buscando, não é? E tudo aquilo que é a vontade de Deus para nos conceder agora através da nossa petição, da nossa oração, não é? E eu estava meditando nesse dia de hoje, de ontem, de hoje, na parte da manhã, sobre algo que a gente perde na nossa vida. Pois ainda nem perde, você coloca alguma coisa no lugar, uma coisa que você precisa muito. Por exemplo, vou citar aqui um exemplo aqui do nosso irmão Guilherme. Ele precisa muito de uma mulher de pedreiro. E ele guarda no lugar. Mas ele esquece do lugar que ele colocou aquela mulher de pedreiro. E ele vai perguntar para a esposa dele: onde está aquela colher assim, com um cabo assim. Porque é coisa especial para fazer uma determinada coisa, para fazer um determinado serviço. As donas de casa, muitas vezes, né? As mulheres, elas pegam, vamos supor assim, vamos dizer assim, uma escova de pentear cabelo, diferente de outra. Tem pessoa que tem duas, três, né? Aí guarda uma que é para alisar diferentemente o cabelo. Não sei se é assim. Aí justamente aquela que ela precisa, ela esquece a outra ela colocou e começa a procurar e nada de achar. Chama até o esposo, me ajuda a procurar. Pensando que isso foi essa qualidade, vai lá procurando, e às vezes não acha. Às vezes bate até o olho em cima, ali, mas fica cego na hora, não consegue enxergar aquilo que está precisando, aquilo que está necessitando naquele momento. Né? E aí, quantas vezes nós procuramos alguma coisa que estava bem na nossa frente, mas não conseguimos encontrar? Nós ficamos tão concentrados na necessidade de encontrar que acabamos ficando meio cegos. Nós estamos tão necessitados de encontrar aquilo que a gente está querendo que a gente acaba ficando cego. A coisa está ali pertinho da gente, a gente não está enxergando. A gente não está observando o que está ali. Porque é uma necessidade que a gente está tendo ali muito grande daquela coisa, daquele objeto, não é? E a gente passa por cima de várias vezes e não consegue enxergar aquilo que estava diante de nós o tempo todo. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. E acontece com a gente. Isso é normal também da nossa vida diária, não é? Quantas vezes eu ia procurar, por exemplo, uma cinta, um sapato, e não sabia onde estava, eu tinha que pegar outro sapato. E quando eu ia para a igreja, aquele sapato eu não queria ir, eu chegava em casa, aquele que eu queria ir, estava ali, eu falei: meu Deus, passei aqui e não vi. Acontece com a gente, não é? Vamos lá. Aí fui lá na Bíblia e procurei Maria Madalena, aquela mulher que foi expulsa 7 demônios da vida dela. Jesus expulsou 7 demônios da vida dela. Maria Madalena passou por essa mesma situação. Ela era uma das mulheres que seguiam a Jesus. Ela antes era possuída por 7 demônios. Depois que Jesus a libertou, vamos libertação hoje, né? Depois que Jesus a libertou ela, nunca mais deixou de segui-lo e servi-lo. Nunca mais. E muitas vezes o que acontece conosco? Quantas vezes ou qual foi aquilo que Jesus te libertou na sua vida que você passava e você não ficava cego? Foi dito aqui já sobre isso. Glória a Deus pela palavra inicial já. Quantas vezes? Né? Então, depois que Jesus libertou os 7 demônios que estavam na vida de Maria Madalena, ela foi liberta daquilo ali, nunca mais ela quis deixar Jesus. Nunca mais ela quis te abandonar. Sabe
Não é? A Bíblia não fala isso aqui, mas eu vou dizer aqui para os irmãos. Quantas vezes Jesus precisava lavar a sua vestimenta? Maria Madalena estava ali para lavar a sua vestimenta. Quantas vezes Jesus sentiu fome? Maria Madalena estava ali para servir um prato de comida para Jesus. Quantas vezes ele não teve sede? Maria Madalena estava ali, ó Senhor, a taça de água para matar a sua sede. Sempre queria servir o Senhor Jesus por uma libertação que Jesus fez na vida dela. É o que nós temos que ter esse entendimento na nossa vida. De quantas coisas o Senhor não me libertou? De quantas coisas o Senhor Jesus não libertou? Cada um de nós que estamos aqui. Então aqui fica um exemplo para cada um de nós, de Maria Madalena. Sempre se doar, sempre se entregar ao Senhor Jesus, não importa o que aconteça, olhando o que nós fomos libertados lá atrás. Visto que, né, tantas coisas erradas que a gente fazia, já foi citado aqui na palavra da irmã Carol, não preciso citar, que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, né? Quantas coisas Jesus não fez por nós. Nós temos que sempre estar agradecendo, sempre querendo estar perto dele, sempre estar querendo servir ele, com uma forma de gratidão nossa a ele, porque senão ele nos libertar, nós estamos perdidos lá no mundo, na maçã do pecado. Quantos de nós, eu por exemplo, talvez não estava nem vivo hoje, se o Senhor Jesus não tivesse me libertado, talvez eu estava morto, será botado, mas eu glorifico a Deus pela libertação do Senhor. Glorifique a Deus pela libertação do Senhor na sua vida, na nossa vida, assim como Maria Madalena, né? Estava ali, servindo o Senhor o tempo todo, né? Ela foi uma das únicas pessoas que permaneceu aos pés do Senhor Jesus lá na cruz, enquanto os discípulos dele fugiam apavorados. E pessoal, Jesus lá na cruz pregava os discípulos, ó, perda para quem tem, não tem, eu não vou ficar aqui não, senão eu vou me crucificar também. E ó, pela minha, Maria Madalena, com Maria, a mãe dele, e outras mulheres que serviam e seguiam ele, estavam ali no pé da cruz. O que nós temos que fazer? Estar ali nos pés da cruz, agradecendo ao Senhor. Senhor, obrigado. E se não, o Senhor tivesse feito isso na minha vida, eu não estava aqui hoje, eu não estava te servindo hoje, eu não estava te adorando hoje, eu não estava te glorificando o teu nome hoje. Obrigado, Senhor, pelo livramento, obrigado, Senhor, pela libertação. É isso que nós temos que fazer. Maria Madalena era uma dessas únicas pessoas, poucas pessoas, né? Poucas pessoas, né? Depois da morte de Jesus, ela foi até o sepulcro para embalsamar o corpo do Senhor. Olha que amor, que desejo de estar junto com Jesus. Ela foi lá no túmulo para embalsamar o corpo do Senhor, mas chegando lá, não encontrou o corpo porque ele tinha ressuscitado. Glória! Ela foi lá para embalsamar, para colocar perfume no corpo de Jesus, mas chegou lá no túmulo, quando ela viu ali as pedras removidas, que eram lá dentro, não é? Cadê? Não estava mais lá? Ela tinha ressuscitado, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Né? Enquanto Pedro e João examinaram o túmulo lá dentro, os dois entraram lá dentro do túmulo. Maria ficou chorando do lado de fora, no jardim, preocupada, perguntando. O anjo que estava ali confundiu o anjo com um jardineiro. Não perceberam que era o próprio Senhor Jesus ressuscitado, já que estavam ali. Preocupada, e ela perguntou, livro de João capítulo 20, que vai colocar aí comigo. João capítulo 20, versículo 11. Vamos estar lendo aí, olha só o que aconteceu com Maria. João capítulo 20, 11. Olha lá, Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, aproximou-se para o sepulcro. Vai vendo. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados aonde jazera, ou seja, onde estava o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos seus pés. E tendo dito isso,
viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Mas vamos lá. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era um hortelão, que vocês querem um jardineiro, disse para ele: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Maria. Ela, voltando-se, disse: Rabuni, que quer dizer mestre. Vamos lá. Jesus lhe disse: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. A vontade de Maria naquele momento, irmãos, era de abraçar Jesus, era de beijar Jesus, era de fazer cafuné nos cabelinhos de Jesus. É coisa que eu lembro também de fazer, um dia nós vamos fazer. Que não tem esse desejo. Um dia chegar, abraçar Jesus, beijar o rosto de Jesus, fazer um cafuné. Obrigado, Senhor. Oh, Senhor. Eu desejo de Maria. Mas ele disse para ela: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Ou seja, o processo de santificação estava sendo exercido. Ele tinha que subir para o Pai e voltar. Aí sim, depois ela poderia abraçar ele, né? Agora não, depois, mas ela conheceu a voz do Senhor. E naquele momento que ela conheceu a voz de Jesus, ela saiu correndo e foi anunciar a ressurreição. Foi falar que tinha ressuscitado. A primeira pregadora, a primeira missionária, Maria Madalena, endemoniada. Por isso que a gente atenção ora para o seguinte: para mim e para você, e os acusadores apontam, mas ele era isso, ela era aquilo, ela fazia aquilo, ela fazia aquilo, ela fazia aquilo, não importa o que você fazia, o que pode incluir você é agora, adoradora do nome do Senhor Jesus. Não importa. Passou, deixa para lá, a água que passa não volta mais para cá, foi embora. Mas sempre tem aqueles, né? Queria lembrar, você fazia isso, você fazia aquilo, você era isso, você era aquilo, e agora você está lá, dando de Santão, dando de Santona. Glória a Deus. Voz do diabo está repreendida em nome de Jesus. Para nos entristecer, nos tirar o nosso foco do nosso amado Jesus? Não! Jamais! Glória a Deus. Olha, às vezes nós estamos tão focados no problema que não percebemos, irmão, que o Senhor Jesus está bem na nossa frente. Maria Madalena estava muito focada no problema. Onde colocar ele? Fala para mim, onde você levou ele? Que eu preciso ir lá igual o Salvador Pedro. Queria de toda maneira, não é? Ela estava tão focada em fazer aquilo ali. Jesus estava na frente e ela não estava conhecendo. Estou entendendo? Estou entendendo, irmãos? Às vezes o problema tira o nosso foco de Jesus, tira a nossa visão. Jesus está bem aqui do nosso lado e nós não estamos enxergando ou percebendo que Ele está ali. Ô Deus falando com nós já. Fique atento. Tem problema? Tem dificuldade? Tem tribulação? Tem, mas Jesus está ali. E às vezes não percebemos e o problema continua nos afrontando, a dificuldade continua nos afrontando, a tribulação continua nos afrontando, e Jesus bem ali pertinho de nós, esperando nós gritar socorro, Senhor. Salva-me, Senhor! Ajuda-me, Senhor! Oh, Jesus! A doce voz do Senhor, olha só, quando ela ouviu falar Maria, ela conheceu a voz, né? A doce voz do Senhor trouxe esperança para ela. Ouvir a voz do Senhor
que Deus libera, ou não libera, Ele nos livra das preocupações, dos problemas, dos medos, da ansiedade que a gente tem. Mas como se ouvir a voz de Deus? A consciência. Ele fala da consciência. Por que você está tão desesperado desse jeito? Por que você está tão desesperado desse jeito? Eu estou aqui pertinho de você. Estou aqui com a minha mão estendida, segura dela. Eu vou te ajudar, eu vou te socorrer. Eu te dou pela tua mão direita. Eu digo, tu és meu, eu tenho, eu te ajudo. Eu te esforço. Tu és minha. E a gente percebe. Ele está ali pertinho. Não é? Olha, tem pessoas que ouvem a palavra, ou seja, a voz, mas quando chegam as preocupações, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas, deixam de se tornar frutíferas. Abra aí Marcos, ele falou, filho, Marcos capítulo 4, 18. Marcos 4, 18. É a semente, né? E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. As preocupações, a ansiedade, o problema, ela entra e sufoca a palavra de Deus. E aí nós deixamos ele produzir o fruto do Espírito, que eu não quero citar aqui no início. Por causa das preocupações, por causa das ansiedades, por causa das riquezas, nos enganos das riquezas, querendo ficar rico e não consegue. A gente começa a ver o ímpio se dando bem, a gente que serve a Deus não, é igual a Asaf, né? E aí alguns se desviam e se naufragam na fé, morrem na fé. E pensa assim, eu sirvo a Deus, não consigo conquistar o que eu tenho, um sonho, e aquele fulano que não está nem para Deus, nem lembra que existe Deus. Olha como que ele anda no carrão, com a casona boa, come bem, churrasco todo dia em casa. Oh, meu Deus! Vamos valorizar o que Deus dá para nós. O amor do Senhor é um amor. E ele diz: olha, se você tem o que comer, você deixe por contente, porque tem muitos que não tem. Aí o engano da riqueza sufoca a palavra de Deus, as preocupações, o que está escrito pela palavra. Né? Se nós somente nos focar na promoção do trabalho, olha só, a pessoa quer ser promovida no trabalho, se a gente somente focar na promoção do trabalho, no sucesso financeiro, ou até mesmo para ter sucesso ministerial, nós seremos incapazes de sentir a presença de Deus. Por quê? Porque tem que se aparecer. Eu quero uma promoção aqui que eu quero mandar. Eu não quero ser mais mandado, eu quero mandar. Aí não consegue, se frustra. Até mesmo dentro dessa igreja. Quantas pessoas querem se aparecer? Mas tudo bem. Para crescer mais, ministerialmente, e acaba se frustrando. Porque às vezes não é aquele chamado que Deus tem para ela. Aí se frustra, aí mata a palavra e se afasta, volta de novo para o caminho errado. Glória a Deus. Não é? Vamos lá. Deus está constantemente se revelando a nós, mostrando seu cuidado e ensinando muitas coisas, mas achamos que Ele não está fazendo nada, porque estamos olhando para outra direção. Ele está sempre, todos os dias. E ele diz: olha, eu não te deixarei, e nem
desampararemos. Todos os dias da vida, né? Nunca nos desampara. O que é desamparar? É estar sempre ali pertinho, cuidando, protegendo. Nunca te desampararei e nunca te abandonarei. Nunca vai ficar sozinho. Ele vai estar sempre ali presente. Todos os momentos, momento de luta, momento de inovação, momento de dificuldade, Deus vai estar ali, porque Ele não mente da boca do Deus, não sai mentira. Da boca do Senhor não sai engano. Se Ele falou que é comigo, com você, com nós, todos os dias, até o dia da nossa morte, Ele vai ser. Se nós deixarmos a profundeza, Ele vai estar lá na presença dEle. É promessa. Se nós subirmos a mais densas nuvens, Ele vai estar lá. Se nós entrarmos num buraco de uma pedra rochosa, Ele vai estar lá. Esse dia, um tempo atrás, nós fomos fazer uma caminhada na montanha, 3 dias, 3 noites na montanha. Entramos numa brecha e só caminhamos para caminho. Quando chegamos lá, tudo escuro, só iluminado, porque tinha aquela luzinha que era levada, tipo favoritinho, na testa, aperta assim e liga lá de areia. Mas escuridão. Aí veio isso na minha memória, Senhor. O Senhor está aqui. Para onde irei eu da sua santa presença? A palavra vem na minha memória. Se eu entrar lá no mais profundo do abismo, o Senhor vai estar lá. Se eu entrar nas mais densas trevas, o Senhor vai estar lá. Se eu entrar no buraco da montanha, o Senhor vai estar lá. Não te deixe e nem te abandone. É a palavra dele. Glória a Deus. Começamos a buscar a Deus porque nós amamos. E não somente para pedir bênção, mas também para agradecer. Quanto mais perto nós estivermos dele, mais seremos abençoados, mesmo sem pedir. Sem pedir. Ele está ali. Talvez você está passando um momento terrível ali, perigoso, e você até esquece, porque você está focado no problema. Você esquece disso, me livra disso aí. Sem você pedir, Ele já te livrou. Ele já te guardou, já te protegeu. Eu lembro que estava no melãozinho uma vez, fui abrir uma válvula, um volante bem gigante, tinha que ser 2 homens para abrir aquilo ali, e ela travou aquela válvula. Aí eu cheguei no operador do setor, chamei o auxiliar para me ajudar, que eu sozinho estava conseguindo abrir, válvula de vapor, muito perigoso, muito perigosa. Aí nós conseguimos destravar a válvula, estava muito travada, mas nós hoje, fazendo força, conseguimos destravar a válvula. Aí o irmão falou no meu coração: sai da frente que eu estou dando livramento. Eu saí da frente com ele, eu tomei o rapaz do lado, ele caiu sentado. Eu não fui para o lado, porque eu ouvi a voz de Deus. Empurrei ele, saí da frente. Quando eu saí da frente, estourou o volante. Acho que até hoje não acharam o volante ainda lá. Pressão de vapor. Deus estava ali, me livrou, eu e meu companheiro, sem nós pedir livramento, porque nós não estávamos sabendo nem chegando o que ia acontecer, mas o Deus que estava ali já sabia, vai acontecer, sai da frente. Glória a Deus. Livramento. Glória a Deus. E às vezes nós perdemos tantas coisas, né? Pertinho de onde a gente ficou assim. Perderam o Senhor Jesus. Né? Perderam. Lá em Lucas capítulo 2, 41, por favor, para encerrar. Olha, Lucas capítulo 2, versículo 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, a festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, 12 anos, rapaz, já, Jesus, 12 anos, não sei como brasileiro, 13, aí 1 ano mais novo que 12 anos de Jesus, né? Tendo ele já 12 anos, subindo a Jerusalém, segundo o costume, todo dia para a festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andar o caminho de um dia, procurando
comigo, vai estar com meu filho. Não está comigo, vai estar com a minha filha. Não está comigo, vai estar com meu pai. Não está comigo, vai estar com a minha mãe. Não está comigo, vai estar com meu avô. Não. Jesus é comigo. É com nós, é com você. Está entendendo? Vai lá. Vamos lá. E como não encontrar-se, voltaram a Jerusalém em busca dele. Ainda bem, né? Esqueceram Jesus. Ou seja, perderam Jesus, mas voltaram. Olha só, vamos lá. Aconteceu o quê? Passaram 3 dias. Olha, vamos ter 3 dias. O acharam no templo, assentado no meio do louvor, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiraram a sua inteligência e respostas. E quando ouviram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? E eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. A gente só perde aquilo que tem. Não é verdade? Nós temos Jesus, não temos? Temos? Vamos tomar cuidado para não perder ele no meio do caminho. Vamos se preocupar para segurar ele, para conservar ele junto com a gente. Para onde nós for, levar ele junto, em casa ele junto, no trabalho ele junto, no carro ele junto, na rua ele junto, na onde for, para não perder ele. Os pais perderam ele, e depois voltaram a procurar. E disse: Por que é que me procurais? Não sabeis se convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia. E desceu com eles. O engraçado é que quando a gente volta atrás de Jesus, ele não deixa nós voltar sem ele. Entendeu? Quando a gente vai até Jesus, de maneira nenhuma a gente volta sem ele. Glória a Deus. Os pais foram buscar, encontraram ele, e ele fez o quê? Foi junto, retornou junto com eles. Sujeitos de Judéia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era esse sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Amém? Está vendo só? Como é importante a gente guardar o que tem, principalmente Jesus. Né? Às vezes nós procuramos tantas coisas e às vezes nós estamos pertinho e não conseguimos enxergar. A mesma coisa com Jesus. Precisamos de Jesus no momento terrível, no momento de luta, ele está pertinho e nós não conseguimos enxergar. Mas se alguém perdeu ou esqueceu ele, volte atrás, busca ele e você não volta sozinho sem ele. Entenderam? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, meu Pai. Louvado seja Deus.